Um super-herói aposentado que carrega chagas de um passado que ele quer apagar e, ao mesmo tempo, buscar redenção. Exatamente, essa é a premissa de Samaritan, o filme de Sylvester Stallone, que traz de volta aquele frescor dos brucutus dos anos 80, dos grandes heróis que fizeram os pilares dos filmes de ação. Então, senta aí que a gente vai comentar o filme agora. Bora! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Samaritan estreou agora no dia 26 de agosto no Prime Video. Filme que traz aí de volta Sylvester Stallone protagonizando um filme de ação. E agora o cara já é poderoso por natureza e agora vem overpower. Ele vem super-herói com poderes, ele vem à prova de balas, enfim. Bom, se você tá chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite lá as nossas redes sociais, que por lá a gente sempre comenta os assuntos antes de comentarmos aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e principalmente deixe aqui o seu like, o seu comentário, que isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui no canal. Samaritan é um desses filmes que obviamente não traz aquela estrutura megalomaníaca, gigantesca, ultra orçamentada dos filmes clássicos aí de agora de Hollywood, mas também traz aí aquela presença dos filmes de ação dos anos 80. Samaritan conta a história aí de Joe Smith, um herói que está aposentado e recluso, vivendo como uma pessoa comum num condomínio suburbano, e o vizinho dele, o Sam Cleary, ele é um garoto que percebe que ele é diferente, que ele não é como todas as pessoas e tenta encontrar nele o Samaritan, um herói que há muito tempo foi considerado morto depois que ele enfrentou o seu irmão, que seria o Nêmesis. Os dois tiveram um grande combate e acabaram se estapeando ao ponto de um deles ter morrido, que no caso foi... Esse filme é daqueles que deixa algumas brechas, obviamente, não tem tanta coisa assim muito mirabolante, não é a invenção da roda dos filmes de ação, muito pelo contrário, ele é muito genérico. É um filme que traz aí uma história que, inclusive, eu posso até classificar como um roteiro fraco, se for comparar com grandes produções. Posso até, eu nem vou tomar essa liberdade de fazer uma comparação com, por exemplo, um Top Gun, porque ali é outro nível, ali é outra coisa, é um outro tipo de conceito de roteiro de filme. Depois, inclusive, em breve vou trazer um vídeo aqui para vocês para falar dessa maravilha, desse espetáculo que foi Top Gun Maverick. Mas Samaritan é um daqueles filmes que traz, inclusive, aquela estrutura começo, meio e fim do filme basiquinho de ação dos anos 80. O Stallone, obviamente, ele tem essa presença por ele ser o próprio Stallone, e realmente, durante toda a película, ele é aquela coisa samaritana mesmo, né? Ele encontra lixo, ele tenta reciclar o lixo e vender em loja de penhores, e o Sam, ele fica perseguindo o Stallone o filme todo, o Joe, né? E aí, cara, é engraçado que o filme tem alguns pontos, né, que o pessoal chama de lacração, mas eu acho que eles colocam mais para plano de fundo, né? É uma vida suburbana, o pequeno Sam, ele vive uma vida de pequenos crimes, porque ele vive de uma forma suburbana, a mãe não tem condições de trazer muito dinheiro para dentro de casa, eles vivem aí no risco de serem despejados, e no meio de tudo isso a gente tem a criminalidade que começa a ganhar volume mais uma vez, né? E um personagem, eu não vou me recordar, o nome do ator é o Johann Philipp Asbeck, que fez inclusive um personagem em Game of Thrones. Agora ele interpreta o Edwin, que é um líder da criminalidade da cidade, é um cara que manda, que manja tudo, de forma muito bem muito genérica mesmo a construção desse personagem, e ele tem como para si um fanatismo pelo Nêmesis, exatamente. Enquanto o Sam quer tanto o Samaritan, o Edwin quer o Nêmesis. Ele quer se espelhar no Nêmesis, ele quer confirmar que o Nêmesis está vivo, mas para que isso aconteça, ele usa a presença do Nêmesis, encontrando num banco onde ficaram os restos e os pertences dos heróis. Eles encontram lá
a máscara do Nêmesis e um martelo que foi forjado pelo próprio Nêmesis, que, segundo a história, foi forjado com o seu ódio. E a história conta de uma forma muito bem, assim, en passant mesmo, como que são esses personagens, né? Quem é Nêmesis e quem é o Samaritan. Os dois eram irmãos, eram já apresentados como super poderosos, super fortes e considerados como pequenos freaks, com pequenas aberrações, né? Como são os X-Men. É legal essa comparação, inclusive, que durante essa explicação no filme, a gente faz essa lembrança porque se assemelha bastante, né? E por conta que as pessoas não sabem lidar com as diferenças, o que eles fazem? Eles abominam. E o que acontece? A família dos dois é queimada viva e ali eles criam um caminho de ódio. Um dos irmãos acaba criando um ódio pela sociedade e cria em si uma vingança, e a partir dali, ao invés dele usar os poderes que ele tem, ele acaba usando para fazer o mal. E o outro irmão, obviamente, usa para fazer o bem. Dois personagens espelhados que acabam se degladiando pelos seus pontos de vista. E aí o que acontece? Um deles morre. E esse é o grande plot da história que eu só vou falar lá pro finalzinho desses meus comentários. Falando assim como um todo, o filme, eu já disse para vocês, ele não passa de mais um filme sessão da tarde, meus amigos. Não vai esperar uma coisa maravilhosa, mas isso não vai acontecer. Samaritan, ele é produzido pela Balboa Productions e, obviamente, ele tem aí toda aquela presença dos filmes de Sylvester Stallone e não tem aquela preocupação como ele tinha em, por exemplo, Os Embalos de Sábado à Noite. Para quem não sabe, ele foi o diretor e o produtor de Os Embalos de Sábado à Noite lá com o John Travolta. Mas o Stallone deixa essa coisa que é muito marcante dos filmes dele, que são as cenas de ação. Tem uma cena no filme que eu acho muito interessante, que é quando ele salva uma garotinha num beco e quando um bandido arremessa uma espécie de granada que vaporiza tudo que está ao redor. E no momento que ele vai ser atingido por aquela granada, ele pula com essa garotinha no braço por cima de um carro. Só que no pulo, ele puxa o carro junto e usa o carro como escudo. É legal pra caramba essa cena, apesar de clichê pra cacete. Mas, cara, só o Stallone já vale a pena, meu amigo. Só ele ali já vale a pena. E ele traz aquele impacto das cenas de ação, quando ele invade o bunker dos bandidos, quando ele sai na porrada com os caras, o olhar dele, tem cenas de close de olhar, que aquilo é bem o Stallone mesmo, e fica bem marcado pra produção. E além de tudo, o cara tem tudo isso, e no filme ele é super poderoso. Então, cara, não tem pra ninguém. Ele tem suas fraquezas que eu garanto que vocês vão achar clichê pra caramba, mas eu acho bacana e muito fracas pra serem fraquezas de um super-herói. Mas enfim, colocaram lá, funciona pro momento e o filme consegue seguir a partir daí. Mas o principal desse filme, galera, é o plot. Eu vou falar aqui pra vocês, então, se você ainda não assistiu Samaritan, a partir deste minuto do vídeo, por favor, dê a sua pausa e deixa pra gente se ver só no finalzinho desse vídeo, beleza? Agora, se você não liga pra isso, continua aí que eu vou soltar pra você o que é que acontece nesse momento crucial da história. Então, dentro do filme tem o plot twist que eu disse pra vocês, que é o grande momento desse filme. Filme genérico, um filme cheio de falhas, inclusive falhas do CGI, que vão acontecer nesse momento que eu vou dizer agora. O grande plot da história é que o Samaritan, título da história, ele nada mais é do que o herói, o grande herói, isso todo mundo sabe. E como ele tinha um irmão gêmeo, obviamente no momento que os dois têm um embate, esta briga, um deles vai sobrar. E quem sobra nessa história é o Nêmesis. O seu irmão Samaritan, o nome do filme, é a pessoa que morre na história. Ele acaba caindo num incêndio depois que os dois têm um grande combate, que inclusive vira uma questão histórica na cidade onde eles estão. E quem fica para trás é o Nêmesis, que acaba assumindo o nome de Joe Smith e começa a viver uma vida reclusa e tentando, de certa forma, se isolar dos holofotes e desse mundo de heroísmos e de vilania para tentar se redimir do erro que cometeu de praticamente ter sido
o autor da morte do seu irmão. Na verdade, no momento da morte, ele não deixou seu irmão cair nas chamas. Ele segurou seu braço, já ali demonstrando a sua redenção. Só que no final, ele acaba soltando o seu irmão e ele segue com essa chaga. Aliás, ele não solta, ele não consegue segurar. E infelizmente, ele acaba por se colocar no esquecimento de todo mundo. Samaritan é um daqueles filmes que eu vou falar pra vocês. Você não dá pra dar nota 10 porque tem muitas falhas, mas dá uma vontadezinha, sim, de você deixar uma nota bem alta pra eles pela diversão, pela forma como isso acontece. Samaritan, eu dou pra você 7,5 por causa de muitas falhas. Inclusive nessa cena aí do Samaritan lutando contra o Nemesis, quando o Samaritan falece, o Nemesis tira a máscara e a gente vê ali o Stallone. E o Stallone que aparece ali parece o Stallone do Rambo, a missão Rambo 2, né? Aquela coisa barbuda e tudo mais, né? Mas você percebe que o CGI que eles fizeram nele é um negócio forçado. Você vê que é uma coisa ali que não dá, cara. É um negócio ali que tá... É boca de sacola do Henry Cavill. É isso aí, cara. É forçado, ainda mais um Stallone que tem essa boca torta já por natureza, fica mais forçado ainda. Bom, mas de qualquer forma, é uma cena bacana, é interessante, e você que é fã de Stallone de muito tempo assim como eu, vai se transportar para os filmes anteriores, antes de toda essa fase que ele está vivendo agora. E cara, Samaritan é diversão garantida sim e vale a pena o seu play. E é isso, pessoal. Você assistiu Samaritan? Deixa aqui embaixo o seu comentário que eu quero saber a sua opinião, se você curtiu, se você não curtiu, se o filme é forçado demais, se o filme é mais ou menos, beleza? Bom, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem. E é isso. Um grande abraço para vocês e até breve no nosso próximo vídeo. Valeu!